pessoas. Fechem os olhos. Querido Deus, muito obrigado por nos despertar na madrugada, com desejo no coração de te buscarmos de todo o coração. Estamos aqui num grupo seleto, fomos cerca de quase 250 pessoas que se propuseram a assistir os momentos a sós com Cristo. E dentre estes, com certeza, aqui temos um grupo que deseja ir um pouco além. Esse grupo deseja fazer as 40 madrugadas. E nessas 40 madrugadas andarmos milhas a mais, nos unirmos em duplas de oração, para, através da intercessão, conseguirmos tocar no coração de algumas pessoas pelo poder do Espírito. Nós precisamos ter a sabedoria no que falar, quando calarmos. Então, nós estamos aqui para buscarmos poder, Senhor. Queremos seguir a Tua vontade, sempre. E é por isso que clamamos para que esteja conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, meu bom dia a todos. Você que vai estar assistindo, eu gostaria que você soubesse que iniciaríamos hoje as 40 madrugadas, foi o que falamos lá no MASC. Porém, MASC quer dizer momentos a sós com Cristo. Mas hoje nós estamos aqui com um objetivo, orientarmos vocês e abrirmos a palavra e estudarmos como vamos fazer durante 40 madrugadas. E o objetivo é estarmos nos unindo em oração para salvarmos pessoas. Provavelmente um filho afastado, provavelmente um cônjuge, um vizinho, alguém que Deus vai propor no seu coração. Uma outra orientação importante é que nessa dupla de oração, você não deve escolher a dupla, deve pedir a Deus em oração na sua madrugada, que Deus escolha para você por quem você vai trabalhar e discipular. E a palavra discipulado está em Mateus 28, versículo 19 e 20, onde Jesus diz e dá uma missão ao povo de Deus. Ele fala, ide fazer discípulos. Fazer discípulo é exatamente andar ao lado de alguém, ensinando aquilo que você aprendeu. Então, se você aprendeu, você vai ensinar. Se você ainda não aprendeu, não tem o que ensinar, não é verdade? Então, nada mais, nada menos, a família ID se propõe ensinar pessoas o que você aprendeu. E eu vou aqui, irmã Angélica, comentar algo interessante. Alguém me falou assim, olha, estou maravilhado com o MASC. Antes do próximo MASC, eu já posso ensinar a pessoa que eu estiver dando estudo bíblico a buscar a Deus em a sós, ali, fazer oração. Pode. Discipulado é exatamente isso, ensinar aquilo que aprendemos, tá certo? E nós estamos aqui estudando e propondo estudarmos aqui o livro da Bíblia de Tiago, o Reavivados por sua palavra. E depois, na quarta-feira, nós começaremos a postar textos sobre o Espírito Santo. E não quer dizer que você não vai estudar o Reavivados, mas nós vamos propor, a partir de quarta-feira, que você faça 3 momentos. Primeiro, você acorde e passe 20 minutos a sós, pedindo o batismo do Espírito Santo. Depois dos 20 minutos a sós, você vai 20 minutos agora para ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E nessa meditação deve ser a Bíblia. Depois que você terminar 20 minutos de ler a Bíblia, você vai agora ao estudo da Bíblia. Aí você pode estudar agora o texto do ID, da família ID, o texto que estivermos propondo para estudo, e depois sim, você entra nas lives, você vai andar no dia a dia fazendo as coisas que o Espírito Santo estiver te guiando. Tá certo? E hoje, irmã Angélica, nós estamos aqui com o livro de Tiago, encerrando o livro de Tiago, né? E a irmã, o pastor Robson, nos conte aí, por gentileza, como que resumiremos. Eu até preguei no sábado o capítulo 3 aqui. Foi tão impactante, não é? O contexto que Tiago traz desse momento tão histórico que estamos vivendo, nós precisamos contextualizar.
por mais que ele tenha escrito para as 12 tribos que se encontravam espalhados na diáspora naquele período, né, que eles fugiam da perseguição, ele traz desde o capítulo 1 algumas orientações aos ricos e aos pobres, pedindo que nós devemos ter sabedoria de Deus, não devemos ser pessoas parciais, é outro resumo do capítulo 2, não deveríamos deixar de ter obras, ou seja, se eu tenho uma fé verdadeira, eu vou também ter obras, não é isso, pastor Robson? E vai falando, amizade do mundo é inimizade contra Deus, capítulo 4. E hoje, pastor Robson vai falar diretamente na primeira parte, são 3 partes, mas a primeira vai falar aos ricos, e isso, como que nós podemos aprender aqui sobre o versículo 1 até o versículo 5, pastor Robson? Quer falar? Edson, não, a advertência aqui é... O pastor Robson sempre luta com a internet, né, irmã Angélica? Travou para mim aqui, eu creio que deve ter travado É também o para problema você. dele mesmo, a internet. que não tem, não são honestas, não são corretas, negócio, adquirem riqueza de maneira prejudicando outras pessoas, né? Então, aqui chama a atenção dessa riqueza que é da pessoa que quer ganhar dinheiro, e para isso, e nós vivemos num país que tem muito esse problema, né? Sabe que o brasileiro é muito esperto, o brasileiro ele quer ganhar de qualquer jeito, e muitas vezes, para isso, ele infringe as leis, ele não considera o outro, né? Ele tira do outro, ele explora. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de enriquecimento, enriquecimento ilícito, né? Um enriquecimento imoral, quando você quer enriquecer em detrimento do outro, prejudicando o outro. Então, Tiago chama a atenção que nós, como cristãos, devemos procurar ser justos, né? Ser corretos. Quando você contrata alguém, pagar o que é correto, o que é justo, ser direitinho nos seus negócios, para não estar adquirindo uma riqueza que vai depor contra você no juízo, né? Então, devemos ter cuidado com isso, ok? Porque tudo isso vai ficar aqui, ninguém vai levar nada, né? Se você não tiver feito a coisa como deve ser, vai acabar perdendo tudo, inclusive a riqueza, né? Tem uma passagem, Exato, pastor pastor Robson, Robson. aí no verso 4, no verso 3, que ele termina dizendo: tesouros acumulaste nos últimos dias, ou seja, esse acúmulo, esse acúmulo é que causa um grande problema, esse desejo de acumular. E aí o pastor falou bem certo, tem pessoas que têm funcionários, né? Pessoas que têm funcionários, tem que ter cuidado para não ficar realmente explorando muitas vezes. Eu digo que agora na pandemia isso ficou evidente, né? Nós que somos funcionários em alguns locais tivemos os nossos salários. Eu não, algumas pessoas tiveram seus salários reduzidos e tal. Então, se tem alguém no grupo que tem uma condição financeira favorável, é uma bênção de Deus, isso, mas precisa entender que é uma bênção de Deus e para abençoar pessoas também, né? Para não acumular, porque não adianta também você estar acumulando para o seu próprio benefício só e às vezes explorando pessoas. Isso se torna uma maldição, né? Aí ele diz que a ferrugem ela corrói, né? A gente sabe que o que nós adquirimos aqui, em algum momento, não serve mais para nós. E o título de Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Mal adquiridas e mal empregadas, né? Então, é uma bênção de Deus. Dinheiro é uma bênção, precisa ser uma bênção, mas precisa ser bem empregado. Viu, Obrigado, irmão? irmã Viu, Angélica. O irmão pastor? João quer falar. Pode falar, irmão João. Viu, pastor Edson? O Brasil, apesar de ser um país que tem muitas leis de proteção às pessoas mais pobres, os trabalhadores, mas é também um dos países mais corruptos do mundo. Então, uma das coisas que mais me envolve nisso aqui é a questão da justiça. Justiça com as pessoas. O senhor sabe que eu passei por um momento difícil recente, né? E ainda passo ainda.
tive que desfazer praticamente de tudo que eu tinha para poder resolver um passivo trabalhista. Mas, graças a Deus, a gente olha para trás hoje e vê que a gente não ficou devendo um centavo a ninguém. E as pessoas que foram beneficiadas com isso até hoje agradecem a gente. País quebrado, todo mundo em situação difícil, mas Deus nos honrou para que pudéssemos honrar as pessoas com seus direitos. Então, é como tu disse assim, apesar da gente ter um país, todas as leis, né, faz proteção, protege as pessoas, mas ainda continuamos um país muito corrupto em relação a isso, questão trabalhista. Verdade, irmão João, e realmente o seu testemunho, os que estiverem aí depois ouvindo aqui, os nossos comentários de capítulo 5, irmão João tem um testemunho, ele conta, né, irmão João, da sua luta, não foi fácil, mas nós precisamos aqui, como a irmã Angélica pontuou, o pastor Robson também, logo no versículo 1, Tiago, ele fala uma palavra forte aqui, ele fala, ricos, chorem. Interessante, né? Tem outra palavra, são duas. Ricos chorem e lamentem. Por quê? Por causa das desgraças que virão sobre vocês. Então, tudo que foi mencionado aqui sobre a injustiça, sobre o reter o salário do trabalhador, reduzir, né, irmã Angélica? Às vezes não há nem necessidade, mas aproveitaram-se da situação, ou medo, não sabemos. E o que Deus está pontuando para nós, viu, irmã Renete? A irmã Renete está pontuando aqui no comentário que ela nunca estudou o livro de Tiago como foi estudado aqui. E essa é a proposta, não só o livro de Tiago, mas como já estudamos aqui, livros do Espírito de Profecia, né? Já estudamos eventos finais, já estudamos as 95 teses, já estudamos Reavivados por Reavivamento Verdadeiro de Ellen White, já estudamos aqui Passos para o Reavivamento Pessoal, né? Do pastor Helmut. E então, nós estamos aqui estudando a riqueza quando nós comentamos na nossa classe aqui a respeito de um tema. E esse tema está dizendo claramente que as riquezas, versículo 2, apodrecerão. Elas apodrecem, ou seja, o acúmulo. Lembra da parábola que Jesus disse? Aquele homem que queria construir mais celeiros e celeiros ia dizer, agora eu vou gozar de tudo. E Jesus vai na parábola e fala o quê? Louco! E como que Jesus chama ele? Louco! Amanhã pedirão a tua alma, e aí? Queridos, nós vimos nessa pandemia quantas pessoas, o meu sogro, ele vivenciou algo, né? Em frente a uma casa ali que ele tem aqui em Itaboraí, ele viu uma casa, uma construção enorme, um prédio, salas comerciais, o empresário estava investindo alto ali, de repente a obra parou, todo mundo começou a comentar, a pessoa morreu de Covid. Parou, paralisou-se todos os sonhos e planos. Louco, amanhã, você que quer acumular, amanhã ficará tudo aí. Então, queridos, esse é o alerta logo no início. As riquezas, aí o versículo 3 fala que o ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar. Essa expressão aqui, há de devorar com fogo, o corpo de vocês, é a condenação, não é, pastor Robson, que tem bem claro de que todos que colocaram o seu tesouro na terra e não no céu, e o capítulo 4 vem falando que quem ama mais o mundo, as riquezas, as coisas daqui, eles não têm condições de amar a Deus. Ou você ama a Deus e se abstém aqui. Então tem que ser pobre. Não. Nós temos na Bíblia muitos que eram extremamente ricos. Porém, a riqueza deles era para abençoar pessoas e não para escravizarmos ou escravizarem as pessoas. Por isso aqui está dizendo que vai ser contra eles. Há de devorá-los como fogo o corpo de vocês. E aí vai falando, nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros, irmã Angélica apontou. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Deus vai reclamar a justiça que hoje não tem sido feita. E aí, no versículo 5 e 6, vocês têm tido uma vida de luxo, de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Ou seja, nós estamos em pandemia, matanças para todo lado, não é? Mortes para todo lado, e as pessoas parecem insensíveis, buscando apenas prazeres pessoais. Mas agora o texto vai para uma outra segunda parte, quando no versículo 7 fala, portanto, irmãos, então está dizendo agora aqueles que são diferentes, não é assim, pastor Robson? São diferentes, irmãos, não é? Enquanto não temos a justiça, enquanto não temos o alívio da parte de Deus, enquanto não vêm os juízos e a volta de Jesus, enquanto não estamos saindo desse mundo terrível, o que ele pede? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele fala lavrador, nesse caso hoje o empresário, ou os que estão aqui nesse mundo de hoje, né? Sejam pacientes. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas, referência à descida do Espírito Santo, que também é dito que nós recebemos a chuva temporã, receberemos a chuva serôdia. E se o lavrador aguardava, nós, irmãos, sejamos pacientes, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, por quê? Aí ele enfatiza, a vinda do Senhor está próxima. Não se queixem Ou seja, dos pastor Edson, outros. Sim. O que Tiago está dizendo para nós aqui, né? A gente vê um mundo de muita injustiça, muita coisa errada, e a gente acaba ficando indignado, e a gente fica mesmo, né? O irmão João falou aí da injustiça, a gente fica indignado. Mas Deus está dizendo para a gente o seguinte, tenha paciência, a justiça vai ser feita no tempo, não é? Tem coisas que a gente tem que esperar, vai ter que esperar. E aí ele cita o caso dos profetas, né? Cita o caso de Jó, e diz assim, olha, observe a vida de Jó, né? Que passou por todo aquele sofrimento, mas qual foi o final? Qual foi o final do desfecho? Aí eu me lembro de uma frase do pastor Neumoel Stina. Ele diz assim, olha, para aquele que teme a Deus e confia em Deus, tudo vai terminar bem. No fim, tudo vai dar certo. E aí ele diz, se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Mas fique tranquilo que no final, tudo vai dar certo para aqueles que temem e que amam a Deus. Então, nós temos que ter paciência, nós vamos enfrentar a injustiça, mas no final o Senhor fará justiça, né? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Claro que ele vai fazer. No momento dele, nós temos que ter paciência e aguardar. Obrigado, pastor Robson. Então, não se queixem, não fiquem murmurando, como o povo de Israel murmurava lá atrás, né, pastor Robson? Não fiquem murmurando, não fiquem. Agora, vamos para a parte final. Quais são os conselhos? São vários conselhos, né, do versículo 12 até o último. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas ele pede agora sinceridade. Mas eu queria tocar num ponto sobre a sinceridade. Ele fala aqui que o sim de vocês e que o não de vocês, né, o não, ou sim, ou não é verdade, devem ser exatos, ou seja, nós temos que ser coerentes e honestos, né, para que vocês não incorram em condenação. Ou seja, não usem de jeitinhos, de hipocrisia. Se vocês têm que ser sinceros, sejam honestos, sejam transparentes. E aí vem falando no versículo 13, alguém de vocês está sofrendo? Aí entra o grupo da intercessão, faça oração. Alguém está alegre? Cante com eles. Louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja e intercedam, façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. E então, dentro desse contexto de se alegrar, de interceder, de estarmos ajudando e nos alegrando com quem está alegre. Então, veja, pastor Robson, não é errado nós estarmos numa festa se alegrando com quem está alegre.
mas nós devemos também ter sensibilidade com os que estão sofrendo. E o versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Eu queria pegar aqui e tocar no ponto da dupla de oração. A minha dupla de oração teve atividades intensas neste período do MASC, e não pôde, entrou algumas vezes só no MASC. Ele já fez o MASC, mas nós estávamos ali confessando uns aos outros algumas dificuldades. E aqui é nesse contexto, a dupla de oração trabalha nisso, pastor Robson. Ela conversa um com o outro, fala das lutas, das tentações, das provas, das dificuldades no trabalho, dificuldades na família. A dupla de oração é alguém com quem você vai se tornar íntimo. Jesus se tornou o íntimo dos 12. E aqui está dizendo, então, confesse os pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Ou seja, se a igreja, o Espírito Santo promove união na igreja. Se a igreja não estiver recebendo essa união, há algum problema. E então está dizendo aqui de vários outros, Elias, né, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Interessante a referência de Elias, porque depois, né, pastor Robson, ele orou de novo e o céu derramou chuva. Irmãos, olha só, se Elias era como nós e ele tinha o poder de pedir a Deus algo e Deus o atendia, olha, Deus, um sinal, viu? Que o Senhor está falando por meu intermédio, não vai chover. E não choveu. Vai chover. Agora vai chover. E choveu. Olha, meus irmãos, ele termina o versículo 19. Se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém se o converter, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, 2 pontos, né, pastor? Me ajuda, pastor Robson, Angélica, irmão João, demais irmãos quiserem levantar a mão virtual. 2 coisas aqui interessantes nós podemos ver. Nós somos, como Elias, sujeitos às mesmas tentações e provas. Mas nós podemos ter o poder de Elias também, porque Elias tinha o Espírito Santo constantemente guiando a sua vida. E você? Pastor Robson, e nós aqui? Qual o apelo, então, que Tiago faz para nós, por favor? Pastor Edson, eu sempre costumo dizer que o poder não está no homem, né? O poder é de Deus, o poder é o Espírito Santo na presença. E o Espírito Santo está disponível para todos nós. Elias foi um homem poderoso porque ele se colocou nas mãos do Espírito Santo para ser usado. Nós também podemos ter o mesmo poder se nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo para sermos usados por ele. Aqui diz muito, eu gosto muito desse texto, dessa frase aqui, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aquele que está nas mãos de Deus, a sua oração tem poder. Por isso nós estamos aqui na madrugada, esse grupo intercedendo, temos orado. E quantos milagres, né, pastor Edson? Nós temos visto aqui, né, testemunhos poderosos de resposta às orações que os irmãos têm feito. Louvado seja Deus por isso. Então, chama a atenção, esse é um ponto, a oração, importante. E há outro ponto que eu gostaria de destacar nesse final do capítulo 5 de Tiago, é o esforço que deve ser feito para resgatar aqueles que se afastaram, não é? Ok, pastor Robson, acho que para mim travou. O irmão João quer falar? Viu, pastor? Pastor Robson tocou num ponto interessante, pastor, porque os milagres estão acontecendo. Eu acho que a gente está nessa caminhada, nessas madrugadas. É muito interessante porque a gente já começa a vislumbrar algo nas nossas vidas, não como Elias tinha o poder, mas a gente vê que está essa comunhão com Deus, né? Esses momentos a sós com Cristo têm nos aproximado mais do Espírito Santo. E eu creio, pastor, num tempo não longe, o povo de Deus vai fazer obras tão maravilhosas assim como Elias realizou. A gente vê no MASC, por exemplo, o testemunho das pessoas do MASC, as coisas extraordinárias da Érica, por exemplo, né? Deixar o emprego porque
Um Banco do Brasil, um emprego te dá estabilidade, né? A pessoa deixar o trabalho dela para poder servir a Deus por orientação de Deus, e já vê um grande milagre, grandes feitos Deus está fazendo no meio do seu povo já. E veja, irmão João, muito obrigado por sua contribuição. Vamos então agora encerrar, mas encerrar com esse pensamento. Deus está chamando o povo a confiar em Deus, a entregar tudo a Deus. Que tenha um olhar de esperança, não num novo governo, numa eleição, em presidência aqui, presidente ali. Não. Devemos saber votar. Não estou dizendo que devemos também errar na questão das nossas escolhas, mas o foco, a esperança é Deus. Quantos de vocês que estão aqui na madrugada, e estão aí você também no YouTube, viu? Gilvan, bem-vindo, Jerusa, Leão, os que estão aí assistindo no YouTube. Eu queria, quantos de vocês, coloquem aí no chat aqui, você coloque aí também no YouTube, eu quero que a minha esperança, a minha confiança não esteja nas riquezas, nas coisas do mundo, mas em Deus. Eu quero que o Espírito Santo entre aqui e os recursos que ele me der, eu quero passar para as mãos de Deus, que ele me ajude a ser útil em tudo, e se eu, em algum momento, tiver recursos e não estiver abençoando os pobres, abençoando as pessoas, estiver egoísta, Deus hoje, nessa madrugada, pode me transformar. Eu quero orar por você. Só coloca aí, eu quero, eu desejo. Deus estará realizando milagres. E lembre, você que está no YouTube, você que vai assistir, nós estamos fazendo extraordinariamente aqui hoje esse culto, mas sabemos que você está sendo convidado a estar fazendo 40 madrugadas com Deus. Tá certo? Então, nós vamos cantar um hino, Pastor Robson, e depois faremos uma oração. Que Deus nos abençoe no estudo de hoje também. Vamos assistir e cantar esse hino com toda a força do nosso coração.
Ok, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus, clamarmos a Ele em oração. Querido Pai, estamos aqui num grupo propondo em nosso coração colocarmos toda a nossa confiança, nossa esperança no alto, nos céus. O Senhor tem nos dado provas e com isso tem nos ensinado a confiarmos somente em Ti. Muito obrigado. Que o Senhor molde e transforme o nosso coração e que nessa jornada que vamos iniciar na quarta-feira, 40 madrugadas, o Senhor realize então os devidos milagres em nossa vida. Suplicamos isso no poderoso nome de Jesus. Transforme o nosso coração. Derrame sobre nós o Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nessa hora eu quero desejar a vocês, antes de sairmos aqui do YouTube, desejar a vocês um dia muito especial e saibam, eu vou estar colocando esse vídeo lá nos grupos do estudo de hoje, mas fica essa última orientação, se preparem para as 40 madrugadas. E nada melhor, Pastor Robson, do que esse preparo acontecer numa vigília do MASC amanhã. Então, você que fez pela primeira vez com a irmã Érica, me peça aqui o telefone dela, ou melhor, vou colocar no grupo para que você peça a ela o link, porque nós não podemos mais gerar o link da vigília nos grupos como nós vínhamos fazendo. Então, com muito carinho que eu digo, Deus te abençoe nesse dia.